Julho 8, Atos 15, de 1 a 21, segunda parte. Tendo Paulo e Barnabé chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pela queila, pela comunidade, pelos apóstolos e presbíteros. Presbíteros são os anciãos, tem esse nome aqui, mas são os anciãos, os mais velhos. E relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que eram aqueles mais legalistas, que se haviam convertido a Deus, que haviam crido no Evangelho, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a Torá de Moisés. Eles queriam que todos fossem segundo a lei de Moisés. Todos os que entrassem, eles têm que fazer circuncisão. Quer dizer, em todas as igrejas, tanto lá na Antioquia quanto em Jerusalém, havia essa dissensão. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros, os anciãos, para examinar a questão. Aqui chama-se Sheila, né? Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, Pedro falando, Vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os não-judeus, os goim, a palavra do Evangelho e crescem. O Evangelho é a boa notícia de que Deus cumpriu a promessa que fez aos patriarcas, mandou o Messias para nos salvar. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Deus está dizendo: olha, eu não vi distinção nenhuma, porque eles também receberam o Espírito Santo como nós recebemos. Então, não há como fazer distinção. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Por que vocês querem colocar sobre esses novos que estão entrando, esses gentios, um jugo, um peso, uma canga, que nem nós conseguimos suportar? Por quê? Se suportasse, se fosse possível, não haveria necessidade de uma nova verite. Óbvio. Porque se a lei de Moisés fosse suficiente para salvar, Deus não falaria através de Jeremias 31, que faria uma nova aliança, porque aquela bastaria. Então, ele falou: Pedro, nem nós, nem nossos pais conseguimos suportar esse peso. Vocês querem colocar sobre esses que estão entrando agora esse mesmo peso do judaísmo, esse monte de lei que tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que cumprir aquilo? Isso não é mais necessário. Bom, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. Então, o que ele está dizendo? Não foi o jugo do judaísmo, a circuncisão, aqueles costumes todos, aquelas ordenanças todas, que nos salvaram. Foi a graça de Deus através de Cristo Jesus. Graça recebe, misericórdia, bondade, o favor imerecido. Deus teve compaixão de nós, e porque Ele ama, porque Ele é compassivo, porque Ele é bom, Ele resolveu nos salvar através de Jesus Cristo. Essa é que é a graça. Não é porque nós cumprimos aquela lei toda, fizemos isso, fizemos aquilo, porque ninguém consegue cumprir tudo, ele já sabe. Bom, então Pedro está falando. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os goim. Quer dizer, veio Paulo também, porque os dois que foram escolhidos por Deus para pregar aos goim, aos não-judeus: Pedro, ao centurião, na Cesareia, e Paulo, lá na Antioquia. Depois que eles terminaram, falou Tiago, que se chama Jacó, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão expôs como Deus primeiro visitou os gentios, os goim, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Aí agora o Yaakov, que é o Tiago, vai citar Amós 9, de 11 a 12. Olha o que está escrito nos profetas: cumpridas essas coisas, quer dizer, tudo que ele disse que ia fazer, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas,
restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Disse Adonai, que fez essas coisas conhecidas desde os séculos passados. Isso está em Amós 9, de 11 a 12. Pelo que, julgo eu, Tiago, o Tiago era muito importante, era uma coluna da igreja em Jerusalém. Então ele está dizendo, eu julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os goim, que dentre os gentios, se convertem a Deus. A gente se converte a Deus, tá? Mas escrever-lhes que se abstenham. Aí ele vai dizer as coisas que são realmente abomináveis para os judeus, que judeu não tem condição de aceitar, de passar por cima, que é contaminação dos ídolos, né? São as coisas contaminadas pelos ídolos, pelas imagens, relações sexuais ilícitas, carne de animais sufocados e sangue. Isso aí era insuportável, porque carne de animal sufocado não é feito segundo aquele ritual que tem para abater o animal. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os shabats. Ele fala, Moisés tem quem defenda ele. Moisés tem quem defenda ele. Então, vamos cuidar da nossa vida aqui.